A palavra do Senhor que será lida hoje foi escrita pelo reverendo Clarence Bauman, pastor nas igrejas reformadas do Canadá. Vamos abrir então a palavra de Deus em Lucas 16, 1 a 15. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: Tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais, e a vós mesmos diante dos homens. Mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Vamos abrir agora em Apocalipse 5. Apocalipse 5, versículo 9 a 14. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque fosse morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria e força, e honra, e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Agora vamos ler de novo
Lucas 16, versículo 9, que é o versículo da pregação. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Oremos. Senhor, nosso grande Deus, mais uma vez, o teu povo está aqui assentado para ouvir a tua palavra, para serem exortados e edificados. Senhor Deus, mais uma vez clamamos a Ti que o Senhor nos permita ouvir a Tua palavra com humildade e, apesar das fraquezas deste Teu servo que está aqui e das fraquezas que podem ocorrer, que os Teus filhos ouçam de fato a Tua palavra e cresçam para a glória do Teu nome. Dá que este sermão ocorra bem e que saiamos todos edificados e fortalecidos para a vida que o Senhor nos chamou. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados do Senhor, a nossa atenção hoje volta-se para as bênçãos materiais e financeiras que o Senhor Deus tem nos concedido. Vivemos em um país onde o cenário econômico frequentemente é marcado por incertezas e desafios. Vemos o custo de vida subir e as dificuldades financeiras de tantas famílias que tantas famílias enfrentam diariamente no Brasil. No entanto, ao examinarmos a nossa própria realidade hoje, notamos com profunda gratidão ao Senhor que Ele nos tem sustentado fielmente. É verdade que podemos não ter a riqueza abundante e as facilidades que nossos irmãos têm nos países de primeiro mundo, mas, pela graça de Deus, desfrutamos de um conforto que muitos gostariam de ter. Temos pão na mesa, um teto seguro sobre as nossas cabeças, meios de transporte e a providência constante de Deus em nossas vidas. Milhões em todo o mundo, e até mesmo na nossa própria cidade, trocariam alegremente um lugar com o menos favorecido do nosso meio, e ainda assim seriam uma melhoria indescritível para eles. Numa palavra, sustentados pela mão do nosso Pai, nós temos muito. E isso deve encher os nossos corações de uma atitude constante de ações de graças. Demonstramos a nossa gratidão dizendo obrigado ao Senhor em nossas orações diárias, enquanto desfrutamos da bondade que Ele nos dá no nosso dia a dia. Mas é aqui que surgem questões para nós. Temos consciência de que inúmeras pessoas no Brasil, milhares no mundo, estão a passar fome. Passarão fome hoje, passarão fome amanhã. E a fome, o mais triste, não é apenas no estômago. Para muitos, mesmo bem alimentados, a fome está na alma. Será que nós podemos ajudar essas pessoas que têm fome na alma? Se podemos ajudar, como será que nós podemos ajudar? E será que devemos ajudar? Por que deveríamos ajudar essas pessoas? Na passagem que lemos em Lucas 16, o nosso sumo profeta e mestre direciona-nos para uma resposta. Ele ensina-nos a levar a sério o fato de que todos morreremos e que não podemos levar conosco títulos ou propriedade ou cartões de crédito para o outro mundo. E por causa dessa realidade sóbria, o Senhor deseja que usemos a nossa riqueza financeira de hoje com os olhos postos no amanhã. Mas não no sentido de que devemos aproveitar nossos confortos financeiros ao máximo possível, porque depois não vamos mais poder desfrutar quando morremos. Pelo contrário,
O Senhor deseja que usemos a nossa riqueza hoje para nos prepararmos bem para o encontro com Deus amanhã. Então, eu trago o sermão de hoje com o tema: O Senhor instrui-nos a usar o nosso dinheiro hoje para fazer amigos que responderão por nós na eternidade. O Senhor instrui-nos hoje a usar o nosso dinheiro para fazer amigos que responderão por nós na eternidade. E vamos trabalhar com 2 pontos. O primeiro, por que fazer amigos para a eternidade? E o segundo, como fazer amigos para a eternidade? Vamos ao primeiro ponto, que é por que fazer amigos para a eternidade. O nosso texto começa com Jesus dizendo: Eu digo-vos. E para apreciarmos o que Jesus diz, precisamos de compreender a quem ele está a falar. E precisamos também de compreender o contexto que Jesus fala. O contexto está descrito no capítulo 15. Jesus estava a dirigir-se a uma audiência composta de 2 grupos. Ali estava um grupo de fariseus e escribas, e do outro lado, um grupo de publicanos e pecadores. Os fariseus tinham se queixado de Jesus ter recebido publicanos e pecadores. E por isso, Jesus contou a parábola do pai perdoador. Ou seja, vocês se lembram da parábola do pai perdoador? Aquele que teve um filho que quis receber a sua herança antes da hora, chamado de filho pródigo, gastou tudo e voltou para o pai como um servo arrependido. E o pai, o que ele fez? Não esperou que o filho que estava regressando pedisse desculpas. Não, nem manteve distância até ver um arrependimento óbvio. O que ele fez? Ele abraçou o seu filho ansiosamente, de todo o coração, antes mesmo de qualquer palavra que pudesse ter saído da boca de seu filho, e o reintegrou à sua família. E Jesus colocou essa imagem diante de Deus, perante os fariseus, para que pudessem aprender a necessidade de receber os publicanos e pecadores que se aproximavam de Jesus. Afinal de contas, se Deus recebe pecadores com base na graça e não nas obras, cabe aos pecadores receberem-se uns aos outros com a mesma base. E este contexto é importante. Com a parábola do pai perdoador, o Senhor ensinara que o Evangelho é de graça e não de obras. Ora, pensando nisso, nós podemos chegar à conclusão que o bem, podemos pensar automaticamente sobre a seguinte coisa. Vejamos, o pai recebeu o seu filho, abraçou e reintegrou na sua família, antes dele até pedir perdão. Então, se tudo é de graça, não preciso fazer nada. A salvação fluirá livremente da minha direção. E esse é o ponto que Jesus aborda no capítulo 16. Ele vira-se para os seus discípulos, pessoas já recebidas por Deus em graça, e que, por sua vez, precisarão de ensinar os outros, e diz de forma a instruí-los de que o Evangelho da Graça não implica uma viagem gratuita para o céu. E como é que ele ensina isso? Ele conta com a parábola do homem rico que elogiou o seu administrador desonesto. A imagem é de um proprietário de terras ausente que confiara a sua propriedade a um administrador. Mas chegou o dia que este abastado proprietário recebeu a notícia de que seu administrador era um vigarista. Então, o proprietário fez o que todo proprietário faria:
despediu o administrador. Ou seja, ele deveria prestar contas do que ele tinha feito. O administrador olhou para o seu futuro, viu o desemprego, a pobreza à sua frente e assim, vigarista astuto que era, bolou um plano para tornar o seu próprio amanhã mais confortável. Então, como os devedores do seu senhor não sabiam que ele tinha sido demitido, e muito menos sabiam a causa da demissão, ele os chamou em seu escritório e autorizou uma redução das dívidas que ele tinha com o seu senhor. Dessa forma, quando estivesse na rua, teria pessoas a quem recorrer por ajuda. Pois é verdade, uma boa ação merece uma outra boa ação. E olhem só, quando o Senhor soube das negociações do seu administrador, elogiou o administrador desonesto por ter agido com astúcia. Bom, da nossa parte, essa parábola levanta questões difíceis. Especificamente, como se pode elogiar alguém pela sua fraude? Também podemos pensar, não deveria Jesus ter colocado na boca desse senhor algumas palavras de crítica ao seu administrador? Será que Jesus, ao contar essa parábola, não está a tolerar um comportamento fraudulento? Precisamos de reconhecer, no entanto, que Jesus não contou essa parábola para dar uma lição sobre os prós e contras da fraude. Pois a Bíblia, ela é abundantemente explícita e clara a respeito desse ponto. Em vez disso, Jesus contou a parábola para dar cor à frase de efeito contida no versículo 9, o versículo da pregação. O versículo 9 diz assim: E vos recomendo, das riquezas da origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Portanto, o nosso texto é dirigido em primeiro lugar aos discípulos, no esforço para deitar por terra qualquer ideia de que o Evangelho da Graça significa que receber o céu é automático para os filhos de Deus. Com esse contexto em mente, irmãos e irmãs, podemos olhar com mais detalhes para o nosso texto. Numa primeira leitura, achamos o texto difícil e pouco claro. Jesus diz aos discípulos para usarem as riquezas mundanas para ganharem amigos para vós mesmos. E achamos esta instrução confusa. Por que haveria alguém de querer fazer amizades para si próprio através da riqueza mundana? Além disso, entendemos a frase "quando elas faltarem" como referindo-se a gastar todo o seu dinheiro. Mas então, qual é a ligação entre o seu dinheiro acabar e você ser recebido nas moradas eternas? E quem faria essa nossa recepção nas moradas eternas? Deixe-me começar então, congregação, com as palavras "quando estas vos faltarem". Literalmente, o grego fala aqui da riqueza falhar. Claro, pode falhar quando você não tiver mais dinheiro sobrando. Mas também vai falhar quando você deixar esta terra. Nas palavras do Salmo 49, os sábios morrem, os tolos e os insensatos perecem da mesma forma e deixam as suas riquezas aos outros. Você não pode levá-la consigo para o tribunal de Deus e, por isso, não pode usar para comprar a sua entrada no céu. Então, a riqueza, em última análise, ela falha. Ora, e se um dia tivermos de comparecer de mãos vazias perante o nosso Criador, o que é que vai acontecer?
Pode-se presumir que Deus é compassivo. O testemunho disso é o abraço do pai ao filho pródigo. E presumindo isso, assumir que entraremos facilmente nas moradas eternas de Deus. Aqui, amados, Jesus apresenta o exemplo do administrador. Este homem viu o seu sustento ser terminado. O sustento dele falhou. Mas ele não olhou apenas para o hoje e que considerou que o hoje ainda estava tudo bem. Também não considerou que e não se preocupar com o amanhã. Este administrador desempregado também não presumiu que o amanhã resolveria os seus próprios problemas. Não. Este administrador olhou para o amanhã e viu a necessidade de fazer preparativos hoje para as necessidades de amanhã. O homem pensou no futuro, fez planos e executou esses planos hoje, com vista à segurança do amanhã. Agora, o plano específico que ele elaborou para cuidar hoje dos seus amanhãs era um plano reto e agradável ao Senhor? De forma alguma, amados. Foi uma fraude, com certeza. E Jesus diz isso mesmo ao descrever o administrador no versículo 8. Ele o descreve como desonesto. Mas o objetivo de Jesus ao fazer com que o Senhor elogiasse o administrador não é aprovar os detalhes do plano do administrador. E é por isso também que nós não devemos nos atolar nesta ética. O objetivo de Jesus ao fazer com que o Senhor elogiasse o administrador é o fato de o administrador ter um plano e ter agido em conformidade com ele. E isso diz Jesus pela boca do Senhor. É astuto, é sábio. Na verdade, o comportamento do administrador não foi nada único. Planejar hoje as eventualidades do amanhã é a forma com que todas as pessoas prudentes agem nesta vida. É verdade que uns podem preparar-se de forma diferente para o amanhã do que outros. Um coloca em desenvolver hoje um pé de meia para a aposentadoria de amanhã. O outro ajuda livremente outras pessoas hoje, na expectativa de que amanhã elas o ajudem. Pessoas diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de se preparar para o amanhã. Mas toda a gente se prepara de alguma forma para o amanhã. Esse hábito, diz Jesus no versículo 8, precisa ser assimilado pelos filhos da luz. E cita o Senhor, que diz: os filhos desse mundo são mais astutos na sua geração do que os filhos da luz. Ou seja, há uma forma como os filhos da luz, que são os filhos de Deus, conforme se vê em Efésios 5:8, tomam o seu futuro como garantido, mas fazem-no erradamente. Eles precisam de aprender que os filhos deste mundo, eles precisam aprender com os filhos deste mundo. E como é que os filhos da luz tomam o seu futuro como garantido e assim fazem preparativos inadequados? Eles conhecem o Evangelho da Livre Graça e, por isso, são tentados a pensar em termos de que o futuro é automático, está garantido. Como se a graça que o Pai perdoador demonstrou ao seu filho pródigo significasse que o filho não tem responsabilidades no amanhã. Ele agora pode assumir o seu lugar na família como um dado adquirido. Mas, meus irmãos, fiquem avisados. Diz Jesus em Lucas 16, pois até os filhos da luz precisam de se preparar hoje para o amanhã. Até o fato de que o Pai no céu é tão perdoador quanto o Pai da parábola não significa que você possa ter a entrada no lar eterno como algo automático. Deus deu à raça humana que ele outrora criou uma medida de responsabilidade. E mesmo a doutrina da livre graça não desfaz
a realidade desta responsabilidade. Assim, os filhos da luz precisam de aprender uma lição com os filhos deste mundo. Amanhã você falhará. Amanhã o seu dinheiro falhará. Falhará ao comparecer perante o julgamento de Deus. E depois? Pois não se pode tomar a graça de Deus como algo tão garantido a ponto de presumir que não se tenha mais nenhuma responsabilidade. E aí então que nós chegamos ao nosso segundo ponto. Como fazer amigos para a eternidade? Jesus responde à pergunta do como preparar-se, dizendo aos seus discípulos para usarem as riquezas desse mundo para ganharem amigos para vós mesmos, para que esses amigos vos recebam, como diz o grego, nos tabernáculos eternos. Graça e bênção do Senhor, todos nós, graças à bênção do Senhor, todos nós temos uma medida de riqueza mundana. Mas como é que vamos agora usar esta riqueza para fazer amigos hoje, de modo que amanhã possamos entrar no céu? Isso soa quase como uma charada. O ponto de Jesus, irmãos e irmãs, é que uma vez que não podem levar a vossa riqueza convosco, quando passarem pelos portões da morte, precisam de usar hoje e de usar para se preparar para o amanhã. Ela, tal como todo o resto tocado pela queda no pecado, a riqueza mundana, será sob a forma de ações, dinheiro ou casas, será queimada no dia do juízo. Portanto, usem-na hoje, usem-na bem. Mas como? Usem essa riqueza mundana para ganharem amigos para vós mesmos. Mas como se faz isso? Temos de voltar à parábola. O administrador meteu as mãos à obra para fazer amigos para si próprio por meio da propriedade do seu senhor. Ou seja, antes de entregar as suas contas, ele adulterou de tal forma que os devedores do seu senhor viram as suas dívidas substancialmente reduzidas. Os devedores só podem agradecer ao administrador pelas suas ações e, no final de contas, acabam em dívida para com ele. Foi ele quem os colocou numa posição muito mais favorável perante o Senhor. Isso coloca o administrador nas boas graças deles, de modo que, como Jesus disse no versículo 4, eles recebem o administrador em suas casas. Devemos nós, então, fazer amigos para nós mesmos, usando a riqueza de forma fraudulenta? Com certeza não, meus irmãos? Então, devemos nós fazer amigos para nós mesmos, usando a nossa riqueza da forma correta? Sim, com certeza. Mas e que tipo de amigos devemos fazer? Devemos fazer amigos que nos receberão. Não nas suas casas de madeira e alvenaria, que serão todas destruídas. Em vez disso, Jesus diz no versículo 9, devemos fazer amigos para nós mesmos, que nos recebam nas moradas eternas, no céu, na Nova Jerusalém. Então, como se pode usar a riqueza financeira que o Senhor lhe deu para fazer amigos que o receberão num lar eterno? Esta é uma pergunta que Jesus não responde na parábola sobre o administrador. E também não tem de responder. As pessoas deste mundo não precisam de ser ensinadas sobre como planejar o hoje para as eventualidades de amanhã. Deus dotou as pessoas de prudência suficiente para encontrarem vias e meios para fazerem os preparativos necessários. E o mesmo é verdade entre os filhos da luz. De fato, é ainda mais verdade para os filhos da luz. Se os que não são espirituais conseguem encontrar formas e meios para ganhar amigos para o amanhã, aqueles que receberam o Espírito Santo conseguem encontrar formas muito melhores do que as desse mundo. O Senhor Jesus Cristo abdicou de tudo o que tinha, ao ponto de dar a sua vida na cruz em benefício dos indignos. O resultado
é que nos atos de Deus existem inúmeros amigos de Jesus que cantam incessantemente no céu a dignidade do Filho de Deus, em receber a glória, a honra e o poder para todos sempre, como vimos em Apocalipse. Com tal exemplo a seguir, as oportunidades para nós ganharmos amigos através da nossa riqueza material são limitadas apenas pelo alcance da nossa imaginação. Recordem as palavras que João ouviu em Apocalipse 14. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como se pode usar seu dinheiro mundano para fazer amigos que o receberão no céu? Como se pode preparar hoje o seu amanhã? Pode fazê-los, amados, doando generosamente, tal como generosamente vocês receberam. Manter a vossa riqueza hoje, para que possam desfrutar do conforto para os amanhãs que esta vida traz, não é uma boa mordomia. Isto é, em vez disso, ser muito míope. Pois depois dos amanhãs dessa vida, vem o outro amanhã, o dia do juízo, o dia em que se morre. Então, vossos bens terrenos não valerão de nada. E na medida em que guardamos a nossa riqueza para nós mesmos nessa vida, na medida em que insistimos em viver num alto padrão, enquanto outros vivem de se contentar com as migalhas que caem das nossas mesas, nessa medida, esse será um testemunho contra nós, que não somos dignos de entrar nos céus. Pois no versículo 10, quem é fiel no pouco, coisas como o dinheiro, que não é tão importante porque vai perecer, também é fiel no muito. É digno de confiança nos princípios importantes do reino dos céus. Igualmente, quem é injusto no pouco, ou seja, como usar o seu dinheiro de uma forma mundana, como se esse mundo fosse tudo o que importa, então, quem é injusto no pouco, também é injusto no mundo. Ele não levará a sério os importantes princípios básicos do reino de Deus. Mais uma vez, versículo 11. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Ou seja, se não conseguem tratar o dinheiro de acordo com o seu valor inerente, aqui hoje, valor esse que vai desaparecer amanhã, como é possível que consigam cuidar das questões do reino dos céus que duram para sempre? Mais uma vez, versículo 12. Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, o dinheiro não é vosso, ele pertence a Deus. E vocês, como administrador da parábola, podem tomar conta dele para o Senhor. Mas, se abusarem para fins egoístas daquilo que Deus vos confiou, o que vão fazer com o que é realmente vosso? A saber, o reino dos céus e a sua riqueza que Deus promete na aliança da graça? Sois herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Como vos fará Deus todo o mundo, se não conseguem usar de forma responsável o rendimento que Deus vos deu nos últimos 12 meses? Tudo se resume a palavras incisivas do versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Deixar que a riqueza que Deus lhe deu se torne o vosso Senhor, de modo que precisem a todo custo se agarrar a elas, e não conseguir ser felizes sem a segurança do vosso dinheiro, é, no fundo, negar que Deus é o vosso Senhor e Salvador. O que dirão, então, quando morrerem? Porque o vosso dinheiro não vos salvará.
Vocês compreenderam, meus irmãos, a instrução do Salvador em Lucas 16? Os fariseus que estavam de pé em frente a Jesus compreenderam-na bem. Leio no versículo 14 o que esses fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam de Jesus. Ou como o original tem eles, que dizia que não zombavam, mas diziam que torciam-lhe o nariz. Então, o que vocês farão com essa mensagem que está sendo dita aqui? Lembre-se, qualquer um pode ridicularizar o sumo profeta e mestre, literalmente empinando ou torcendo o seu nariz. Pode também ridicularizar o sumo profeta e mestre, ignorando a sua palavra, ou chamando-a de interessante e apenas continuar em frente sem mudar nenhum hábito. E é por isso que preciso de vos avisar, irmãos e irmãs, o que está em jogo não é a vossa carteira, ou a vossa conta bancária, ou os vossos títulos de propriedade, ou o vosso cartão de crédito. Todos eles perecerão, de qualquer forma, no grande fogo que varrerá a terra quando o Senhor voltar. Mas o que está em jogo aqui é a vossa alma. Então eu lhes pergunto: vocês estão a usar o dinheiro de Deus, o dinheiro que Deus nos confiou, de tal forma que estão a cultivar para vós mesmos amigos, não desta vida, mas amigos que responderão por vós aos portões do céu, que o Espírito Santo realmente mudou o vosso coração? Haverá amigos que poderão atestar que vocês amam a Deus acima de todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos? O Evangelho da Graça, como vem, não desfaz a nossa responsabilidade de vos preparardes para o amanhã. Irmãos, aprendam com a astúcia dos filhos desse mundo. Façam amigos para as moradas eternas. Amém.